No vídeo de hoje nós vamos estudar uma frase que as pessoas dizem muito. As pessoas dizem: Deus não divide a sua glória com ninguém. Será que isso é verdade? Vamos ver segundo a Escritura. Vamos começar vendo Isaías no capítulo 42, que diz assim: Eu sou o Senhor, este é meu nome. Não darei a minha glória a ninguém, não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos. Bem, esse versículo é o versículo mais usado quando as pessoas dizem que Deus não divide a sua glória com ninguém. É uma verdade bíblica, mas a gente precisa aprender a ver texto no contexto. O contexto desse versículo, o contexto imediato, ele vai mostrar que a Escritura está falando de idolatria. A Escritura, ela está falando de obras de artesãos, de obras das mãos dos homens, idolatria, imagens de escultura, que Deus não reparte a sua glória, não reparte o seu louvor, com a idolatria, com essas imagens, que Deus não tem parte disso, ele não se agrada, que é algo abominável. Então, sempre quando você escuta alguém dizer que Deus não divide a sua glória, sempre lembre que a Bíblia está falando de idolatria, de imagens de escultura. Mas vamos além na Escritura, vamos no livro de Atos, vamos ver também como é que Deus se relaciona com o homem nesse sentido. Vamos ver como Deus se relaciona com o homem nesse mesmo sentido. Atos, no capítulo 12, vai mostrar um texto de Herodes, que é um homem ímpio, de um pronunciamento dele, e é muito importante a gente ver como é que Deus se comporta vendo o pronunciamento de Herodes, um governador ímpio, e o comportamento do povo diante do pronunciamento de Herodes. É muito importante, porque fala exatamente de louvor e a honra que pertence somente a Deus. Vamos fazer a leitura. Atos 12 diz assim: No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar, dizendo: É voz de Deus e não de homem, é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu, comido por vermes. Vamos analisar. Existem algumas palavras bem importantes para o nosso aprendizado. Primeiro, Herodes, que era uma autoridade, ele não temia a Deus, era ímpio, mas ele era uma autoridade. Ele tinha trajes reais, ele estava em um trono e fez um discurso. Ou seja, figuras importantes para nós, mesmo que nós sejamos uma autoridade, mesmo que nós tenhamos trajes reais ou uma vestimenta de honra, mesmo que nós estejamos num trono, numa plataforma, num lugar elevado ou num lugar exaltado, mesmo se a gente fizer um discurso diante de um grande povo, diante de uma grande assembleia, mesmo que a gente tenha todas essas vantagens e esses privilégios, nós não podemos receber a honra de Deus. A Bíblia ali vai dizer que o povo, eles começaram a gritar. Não foi o próprio rei Herodes, que gritou, não foi ele mesmo que se exaltou, mas foram as pessoas que exaltaram a ele. Ou seja, algo muito importante, uma importante advertência para nós, para a gente ficar atento de não receber honra, mesmo que as pessoas elas queiram nos dar honra. Lembrar que a honra pertence somente a Deus. E as pessoas gritaram, é voz de Deus e não de homem, é voz de Deus e não de homem. Ou seja, as pessoas, a plateia, a multidão, o povo, a assembleia, enfim, eles perceberam que foi um pronunciamento, uma palavra tão extraordinária, vale também para o louvor, um louvor tão extraordinário, uma palavra, enfim, um pronunciamento tão extraordinário, uma participação tão extraordinária, que era como se o próprio Deus estivesse falando com o povo e não fosse nem o homem. É como se fosse o próprio Deus falando. Ou seja, as pessoas imputaram a Herodes a honra e a glória que pertence somente a Deus, ele não reparte com ninguém. A Bíblia ali vai dizer que Herodes não glorificou a Deus, ou seja,
Isso quer dizer que no seu coração ele gostou disso. No seu coração ele teve prazer de ser exaltado. O seu coração ele se ensoberbeceu por dentro. Ele se desviou de Deus. Ele não deu honra a Deus. Ao invés de ele entender que ele não era digno disso, pelo contrário, ele tomou para si essa honra. E nós vemos aqui a palavra imediatamente, o anjo feriu. Imediatamente é uma palavra muito importante, porque mostra que os céus, porque o anjo, né, ele reflete a imagem do Senhor nesse caso, ele representa o Senhor, né, o zelo e o cuidado, né, de defender o reino de Deus. O anjo do Senhor o feriu, só que foi imediatamente, demonstrando que o Senhor, demonstrando que os céus estão atentos a tudo que a terra faz. O ato de Herodes, ele não foi dado uma resposta um dia depois, uma semana depois, um mês depois ou um ano depois. Não. Quando ele se ensoberbeceu, quando ele não deu a honra para Deus, imediatamente o anjo feriu, mostrando com muita veracidade, com muito poder e com muita profundidade que os céus estão atentos a tudo aquilo que nós fazemos na terra. E mostrando que ele foi morto, comido por vermes. O anjo feriu e ele morreu, comido por vermes. Ou seja, quando nós não glorificamos a Deus, isso traz a morte espiritual para nós. Mas daí você vai pensar, mas muitas pessoas fazem isso, tomam a honra que pertence a Deus a si mesmos e elas não morrem. Elas podem não morrer externamente. Elas podem não morrer segundo a carne, mas espiritualmente elas estão mortas. Quando uma pessoa não reconhece a honra que pertence somente a Deus, a pessoa está morta. É uma morte espiritual ali representada. E a morte comida por vermes, ou seja, uma morte bastante severa, por que não dizermos nojenta, uma morte nojenta. Ou seja, é um tipo de pecado nojento, abominável diante de Deus. Que essa palavra possa ser uma advertência para a sua vida. Que essa palavra possa ser uma advertência severa para a sua vida. E que você possa repensar a maneira que você tenha agido, em nome de Jesus. Seja você completamente transformado e transformada, em nome de Jesus.